Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com a pesquisadora Natália. Natália, o que é terapia fotodinâmica? É uma técnica que ainda está sendo consolidada em várias áreas da medicina, principalmente, e que consiste em você destruir um alvo específico por uma ação, como o próprio nome diz, ação fotodinâmica. Quais seriam esses alvos? Uma célula tumoral, né, um câncer de pele, por exemplo, uma neoplasia do colo do útero, bem como destruir bactérias e fungos, vírus, que são causadores de doenças. E como que ocorre essa destruição desses alvos? A partir da ação oxidativa de oxigênios reativos que são produzidos pela interação da luz numa cor ou num comprimento de onda específico com uma substância química que nós chamamos de fotossensibilizador e o oxigênio presente no meio. Então, essa interação da transferência de energia ou elétrons da luz, da fonte luminosa, pode ser uma fonte luminosa natural, luz do sol, artificial, como laser, LEDs, lâmpadas. Esse composto químico que existem diversas naturezas de estruturas químicas que tem essa capacidade de absorver energia ou elétrons da fonte luminosa e transferir, né, o que ele recebeu, essa energia ou esse elétron, para um substrato ou para o oxigênio. Nesse processo de transferência de energia ou elétrons para o oxigênio, é gerado uma série de espécies reativas de oxigênio diferentes, e essa diferença está no fato de ser mais ou menos tóxico, mais ou menos agressivo para o alvo, e essa oxidação então ocorre. Oxidando membranas de tumores, a gente tem então a destruição da célula tumoral. E uma cura, ou seja, uma eliminação daquele tumor ou uma cura de uma doença causada por uma bactéria ou outro micro-organismo por ação oxidativa. Então, essa é uma definição bem simples do que é a terapia fotodinâmica. E onde a gente pode aplicar terapia fotodinâmica? Em várias áreas, desde que você conheça muito bem a interação do fotossensibilizador, que é a substância química. Você tem que conhecer também a interação da luz com essa substância química e o quanto que ocorre de produção de espécie reativa de oxigênio. Se a junção desses elementos forem bem conhecidos, você pode aplicar para a destruição de vírus que estão presentes em superfícies, por exemplo. Então, a gente pode fazer uma descontaminação de uma superfície com ação fotodinâmica. Podemos, como eu já citei anteriormente, tratar várias doenças causadas por neoplasias, cânceres diversos, desde cânceres os mais simples, que são os não melanoma, né, que são os tipos de câncer mais frequentes no mundo todo, especialmente no Brasil. Temos linhas de pesquisa, inclusive do nosso grupo de pesquisa, que está avançando para o tratamento do melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, é aquele que tem um alto potencial de metástase, né, ou seja, dele ser localizado em outros órgãos e matar o paciente. E também descontaminações diversas, como descontaminação de órgãos para transplante, tratamento de pneumonia por iluminação extracorpórea e assim vai. Seria não invasivo? Não invasivo. A maioria das aplicações com terapia fotodinâmica são aplicações não invasivas, ou seja, a gente no máximo localiza o fotossensibilizador dentro daquele alvo, dentro daquela célula, certo? E iniciamos a iluminação, ou seja, a fotoativação do fotossensibilizador por fora, ou seja, de maneira não invasiva, encostando o sistema no local onde deve ser tratado, ou no caso da pneumonia, utilizando um comprimento de onda no infravermelho, cuja iluminação é por fora do organismo, do ser a ser tratado, né? No momento a gente tem os modelos animais em andamento e não precisamos introduzir a fonte luminosa dentro do organismo, mas existem vários outros tipos de tratamento por terapia fotodinâmica utilizando fibras, utilizando laser, onde ocorre ou deve ocorrer sim a introdução da fibra, né, ótica, a fibra laser, para que ocorra a iluminação do órgão interno. Pode ser a bexiga, pode ser a próstata.
Mas, de qualquer maneira, nós trabalhamos, os pesquisadores que trabalham com terapia fotodinâmica clínica, eles prezam muito por um tratamento não invasivo ou menos invasivo possível. E esse tratamento já chegou na população? Já. No Brasil, nós temos muitos especialistas utilizando terapia fotodinâmica. Nosso grupo ajudou na expansão, né, desse uso da técnica no Brasil, mas muito antes do nosso grupo investir nessa técnica, outros pesquisadores da Europa já tinham lançado no mercado medicamento e fontes luminosas para tratamentos de câncer de pele. E no Brasil isso ocorreu também, os especialistas, os dermatologistas passaram a utilizar essa técnica para tratar câncer de pele e também para utilizar como uma técnica para rejuvenescimento. Então, na estética, a terapia fotodinâmica também, ela é muito utilizada, ganhou muita força de uns anos para cá e no Brasil não foi diferente. O problema, né, ou um dos maiores entraves do uso dessa medicação importada e do equipamento é o custo. Então, o nosso país, ele tem, além de uma grande diversidade, né, de território muito vasto, ou seja, é um país muito grande, com muitos especialistas que poderiam usufruir dessa técnica, o custo agregado de se utilizar uma técnica importada estava muito indo de contra com a realidade do Brasil. Foi aí que o nosso grupo conseguiu um financiamento do BNDES e com esse financiamento favoreceu a produção do medicamento nacional, o equipamento produzido aqui em São Carlos também e a nossa equipe do grupo de ótica, nós nos organizamos para realizar treinamento dos especialistas e também expandir a técnica de terapia fotodinâmica para todo o Brasil. Isso para câncer de pele e não melanoma e na mesma linha a gente está seguindo para o tratamento do colo de útero. Então hoje está tão acessível quanto fora do país. Isso. Ou até mais. A depender do país que a gente compara, o Brasil tem utilizado muito mais a terapia fotodinâmica, né? Para tratamento do câncer de pele, inclusive, nós estamos com um processo junto ao CONITEC, que é uma Comissão Nacional de Tecnologias para o SUS, e os especialistas do CONITEC estão avaliando o nosso projeto de terapia fotodinâmica nacional e uma vez aprovado, nós teremos também a entrada da terapia fotodinâmica no sistema público brasileiro. Muito interessante isso, Natália. Sim. Bom, continuamos aqui. Natália, como a inativação fotodinâmica na eliminação do mosquito da dengue funciona, se aplica? Bom, existem vários protocolos, né? E no nosso caso específico, nós estamos utilizando como fotossensibilizador a curcumina, que é um pigmento primeiramente, nós testamos o pigmento de origem natural, que foi aquele que foi extraído da açafrão, e essa extração ocorreu em parceria com o nosso colaborador da Federal de São Carlos, o professor Kleber Thiago de Oliveira, da Química. E depois de testarmos essa molécula, nós vimos quão promissora ela seria para inativar ou para causar a morte das larvas de Aedes aegypti, e conseguimos, então, fazer com que esse projeto tomasse a dimensão que é hoje, ou seja, a gente conseguiu, inclusive, testar em campo já essa técnica, utilizando este pigmento que absorve principalmente no comprimento de onda no 450, 470 nanômetros, ou seja, uma cor azul, mas ele também tem uma absorção no espectro da luz visível como um todo, de uma maneira mais completa, e por isso a gente utiliza então como fonte luminosa a luz solar, tá? E como que o nosso protocolo ocorre? Nós desenvolvemos hoje uma formulação contendo o pigmento curcumina e agora não mais natural, ele é sintético. O próprio colaborador, o professor Kleber, sintetiza essa molécula em laboratório. Hoje nós temos a parceria com a indústria PDT Pharma, que faz essa síntese também para nós. Vamos avançar para uma síntese de larga escala,
que o professor Kleber ele tem um projeto Embrapi, que é o desenvolvimento de um reator, ele já está aqui inclusive, né, sendo instalado no Instituto de Física, para a produção em larga escala da curcumina. E uma vez que nós aplicamos essa amostra contendo curcumina nos criadouros com as larvas elas filtram a água onde elas estão presentes e nesse processo de filtração da água, elas captam a molécula de curcumina. Nós observamos por microscopia de fluorescência confocal que esses pigmentos ficam localizados no trato digestório das larvas. Essas larvas, nas primeiras fases de desenvolvimento, até o segundo, terceiro instar, que a gente chama, que é a fase de desenvolvimento, elas ainda são transparentes e a luz solar consegue fotoativar esse pigmento dentro da larva. Então, induzindo a ação tóxica via produção de espécie reativa e destruindo a larva de dentro para fora. Continuamos aqui com a fototerapia. Certo. Natália, como se aplica com câncer do colo de útero? Tá. A terapia fotodinâmica para tratamento de neoplasias do colo do útero ocorre da seguinte maneira. Nós utilizamos como fotossensibilizador a protoporfirina 9, é uma molécula muito conhecida mundialmente, e essa molécula ela é produzida dentro das nossas células através das mitocôndrias. E como que a gente induz a produção dessas moléculas dentro das nossas células? Aplicando um medicamento tópico, um creme, contendo ácido aminolevolínico. Então, o ALA, né, que é a abreviação do ácido aminolevolínico, ele é uma substância química que hoje é sintetizada também aqui no Brasil, pela indústria farmacêutica colaboradora do nosso grupo, e ela também é uma molécula muito estudada, muito conhecida e também comercialmente utilizada mundialmente. Sabe-se muito sobre o uso do ALA na terapia fotodinâmica. Então, ao aplicarmos esse creme no colo do útero doente com a neoplasia, depois de 1 hora, que é no caso da neoplasia de baixo grau, que é aquele tipo de doença que ainda não tem uma evolução muito grande, ou seja, não avançou para o colo do útero, a gente aplica o creme por 1 hora e a partir desse tempo nós já temos uma produção de protoporfirina 9 dentro das células neoplásicas em quantidade suficiente para ser fotoativadas. Introduzimos um equipamento, que são LEDs, na cor específica para ativar a protoporfirina 9, que é na cor vermelha, 630 nanômetros, e depois de 20 minutinhos de iluminação, nos nossos parâmetros, isso dá 80 joules por centímetro quadrados, né, de densidade de energia entregue total no tecido, ocorre então a formação de espécies ativas de oxigênio, bem como a destruição das células neoplásicas. Basta uma sessão de terapia fotodinâmica nas neoplasias de baixo grau para nós termos a eliminação total dessa neoplasia. Nesse projeto nós acompanhamos essas pacientes por 2 anos e mais de 75% delas não tiveram mais nenhuma neoplasia no colo do útero depois de receberem o tratamento por terapia fotodinâmica. Para as neoplasias mais graves, que são as neoplasias de alto grau, que são aquelas lesões que já estão avançando do segundo para o terceiro terço do colo do útero, até gerar o carcinoma in situ e o câncer de colo de útero, para esses casos a gente muda o protocolo. Ao invés de aplicar o creme por apenas 1 hora, ele é aplicado durante a noite toda. Então, nós orientamos a paciente. Ela recebe um kit contendo o creme, contendo um protetor de calcinha e um aplicador. À noite ela aplica esse creme antes de dormir e o creme começa então a agir durante o período que ela está deitada, durante pelo menos 8 a 10 horas pós-aplicação. Esse tempo maior garante uma maior produção de protoporfirina 9 ao longo do colo do útero. E nós realizamos a irradiação numa outra configuração, ou seja, com uma energia maior, 150 joules por centímetro quadrado, e temos hoje uma versão do equipamento que consiste num laser acoplado à ponteira LED, onde o laser também é introduzido numa
porção específica do colo do útero, que a gente chama de junção escamocolunar, que é onde ocorre os maiores casos de câncer de colo de útero. Então, para garantir uma uniformidade e uma melhor distribuição da luz no canal cervical, nós estamos introduzindo uma fibra difusora a laser para oferecer mais energia, mais luz e tratar as lesões mais preocupantes, que são as de alto grau. Esse tratamento é gratuito? Gratuito. Nós realizamos no Ambulatório de Saúde da Mulher, em Araraquara, e também no Hospital Pérola Byton, em São Paulo. Natália, dá para fazer vários experimentos com a terapia fotodinâmica? Vários. Desde pesquisa básica, que muito me encanta também, entender os mecanismos de ação da terapia fotodinâmica em culturas de células. E melhor do que entender tudo isso, na minha concepção, é você ver que a técnica está sendo, os pacientes, principalmente aqueles da rede pública, estão sendo beneficiados por uma técnica não invasiva ou pouco invasiva, de baixo custo, né, e que não causa nenhum dano ao paciente, muito pelo contrário, a gente leva a cura até eles. E nos ambientes hospitalares, como se aplica? Bom, hoje nós temos um projeto que é a utilização da luz ultravioleta para descontaminação de ambientes hospitalares. Então, para isso, a gente também conta com a colaboração, né, com a parceria dos hospitais, dos ambulatórios, e a ação da luz UV, principalmente a UVC, 240 nanômetros aproximadamente, ela já é bem conhecida também na destruição de vírus e bactérias. Tá? Então, é uma luz que, inclusive, para nós, é uma luz prejudicial. Nós temos que tomar todos os devidos cuidados para não sermos prejudicados com a luz UVC, porque ela atinge, né, o núcleo, o DNA, e ela destrói rapidamente as células, no nosso caso, para descontaminação de ambientes hospitalares. A gente aplica a luz UVC numa distância bem determinada, em um tempo, numa energia fornecida àquele local também bem estudado, bem conhecido, e destruímos aquela bactéria ou aquele vírus que está causando, né, uma contaminação no ambiente. Pode ser uma bancada, pode ser uma cadeira, um instrumento, né, utilizado no dia a dia. Nós realizamos também pesquisa utilizando essa fonte UVC para auxiliar na descontaminação de instrumentos utilizados em podologia, em manicure, pedicure, com muito sucesso. Qual a sua pesquisa atual? Fora essa que a gente já conversou, tem alguma nova, está nascendo por aí? Certo. Bom, como eu vim da pesquisa básica, né, da minha época de doutorado, e como eu falei também, muito me encanta fazer pesquisa básica, eu tenho uma linha de pesquisa que é a utilização de nanopartículas ou nanocarreadores para melhorar a entrega do fotossensibilizador para o alvo. Então, também puxando pelo lado da minha formação farmacêutica, né, isso me favorece um pouco a desenvolver, junto com colaboradores, novos sistemas para melhorarmos a entrega do fotossensibilizador, por exemplo, em neoplasias mais profundas, em câncer de pele mais profundo, ou no caso das neoplasias do colo do útero, estamos melhorando a formulação contendo ALA, para que essa nova formulação nanoestruturada, em um tempo menor que as 8, 10 horas de contato com a lesão, um tempo menor a gente consiga atingir lesões mais profundas e, para isso, ganhar em termos de sucesso na cura de pacientes com lesões mais profundas, com doenças mais preocupantes. Então, eu tenho essa linha de pesquisa, né, em colaboração com vários outros laboratórios também, porque eu vejo que quão importante é a gente trabalhar em cooperação com os especialistas, né? Então, graças a essas cooperações que a gente consegue avançar em linhas novas de pesquisa. Além de outras que, como eu falei no início da entrevista, que um dos fatores que o estudo de física nos favorece é a cooperação internacional. Então, com
Cooperações internacionais, como por exemplo a Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, e também em Moscou, na Rússia, com essas cooperações eu estou conseguindo trazer linhas de pesquisas novas para o grupo. Nos dois casos, são cooperações onde há o desenvolvimento de nanopartículas para a terapia fotodinâmica, que a gente fala com um nanodelivery, né, uma entrega inteligente do fármaco. E no caso da Rússia, nós estamos em parceria com o grupo da Química da Universidade de Moscou para testarmos novas moléculas desenvolvidas por eles, que muito nos interessa em termos de comprimento de onda e interação com micro-organismos. Natália, tem muito a ser estudado ainda na terapia fotodinâmica? Tem, sempre tem. Eu acho que em toda pesquisa, inclusive, a gente nunca está fechado e nunca tem conclusões que não levam às outras perguntas, né? Então, os maiores avanços hoje na terapia fotodinâmica, pensando principalmente em tratamento, no meu ponto de vista hoje, é favorecer o uso da técnica de modo mais abrangente. Então, a gente tem realmente entendido muito sobre os mecanismos, a gente está avançando muito sobre a técnica, mas disso para chegar até a sociedade, eu vejo que o passo ainda está muito largo, né? Claro que isso não depende do pesquisador, basicamente, depende do país onde você está inserido e como todas as regras, né, sobre aprovações, elas são regidas. Mas avançar com a técnica para tratamento de doenças que hoje são causam muitos danos ao paciente, como por exemplo o câncer de colo de útero, né, o tratamento padrão hoje, o tratamento ouro da paciente que tem câncer de colo de útero é muito invasivo. É praticamente tornar a paciente estéril, é remover o colo do útero inteiro e em alguns casos remove-se o útero e ovário. Então a gente trabalha para que num futuro próximo a gente consiga evitar esse tipo de intervenção cirúrgica. Tratamento de pneumonia. Hoje, uma das maiores causas de morte em pacientes hospitalizados é a pneumonia. E o problema está também no fato de que as bactérias estão cada vez mais, as cepas estão cada vez mais resistentes aos antibióticos de última geração. Sabe-se que hoje, inclusive, que tem indústrias farmacêuticas, líderes mundiais, que elas deixaram de investir em portfólios de antibióticos porque elas sabem que a briga contra a bactéria é uma briga que, no ponto de vista dessas indústrias farmacêuticas, já é uma briga vencida, né? Quem ganhou foi a bactéria. Antes deles lançarem um novo antibiótico, já tem a resistência. Então, a gente trabalha com a terapia fotodinâmica para que a nossa população seja beneficiada por essa técnica e, até onde a gente tem investigado, a técnica não causa ou causa muito leve a resistência bacteriana. Ainda é uma controvérsia sobre há ou não há resistência bacteriana à terapia fotodinâmica. A gente tem investido nisso também e a gente concorda que antes que as bactérias vençam, a gente tem que atacar e tem que investir em técnicas como essa. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.